Olá galera, tudo bem? Hoje nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre um tema bastante polêmico e ao mesmo tempo muito atual, que é direitos humanos. Nós estamos num momento aí onde as pessoas xingam ativistas de direitos humanos, enfim, está um problema sério. E hoje nós vamos trazer alguns esclarecimentos, tirar algumas dúvidas sobre direitos humanos, ok? Então vamos lá. Os direitos humanos começou no passado, quando não existia Constituição. Na época, o rei, o governante, era o Estado era o rei, era o governante. Se o governante não fosse com a cara de alguém, ele mandava matar. E nesse contexto foi quando surgiu então os direitos humanos. Surgiu para inibir essa ação opressora do Estado sobre o cidadão. Nós vemos que quando o Estado ele agride o cidadão não tem a quem recorrer. Não existe mais nada que ele possa fazer, porque não tem uma instância superior. O Estado é soberano. Então, quando esse Estado oprime o ser humano então ele simplesmente se torna uma vítima. E todo cidadão nessa circunstância é uma vítima em potencial. Então assim, o cidadão se torna de certa forma uma vítima em potencial. Todo cidadão ele se torna uma vítima em potencial. Isso estava acontecendo aos montes no mundo pré-Constituição. Nós vemos, por exemplo, o exemplo mais claro disso é a França, né? Foi aonde que aconteceu a Revolução Francesa, né? Degolaram o rei, cortaram o pescoço dele na guilhotina, foi aonde então que surgiu a guilhotina a primeira vez. Enfim, e nesse contexto todo que surgiu os direitos humanos, porque o rei simplesmente, se era contra ele, então prende, se é contra, então mata. E nesse contexto que surgiu, o povo não aguentava mais, né? Era uma situação insuportável. Imagina um Estado onde todo mundo trabalha para manter, mas ninguém pode opinar. Então assim, era muita tirania. O Estado ele fazia o que queria com o cidadão e ficava por isso mesmo. Aí alguém levanta, né, espera aí, as pessoas têm que ter direitos. Simplesmente o Estado nessa época pegava uma pessoa e punha numa prisão completamente insalubre, jogava cobra lá para ficar junto com os prisioneiros. Era uma coisa completamente desumana. E nesse contexto então começou a surgir os defensores dos direitos humanos. Espera aí, o fulano ele é um criminoso de guerra, mas ele é humano, trata ele como humano. Uma vez que está pego, respeita ele como humano, puna, põe na cadeia, mas trata como humano. Põe ele numa cadeia que tem um mínimo de salubridade. E aí começou a surgir então, né, a luta pelos direitos da pessoa como humanos para proteger o cidadão do Estado. Então, o intuito dos direitos humanos é proteger o cidadão do Estado. E aqui que está a confusão que reina hoje. As pessoas imaginam que os direitos humanos é para proteger um cidadão de outro cidadão. Por exemplo, o estuprador que pega uma mulher, uma criança, uma menina, estupra, mata, apronta. As pessoas acham que os direitos humanos é para proteger essa vítima, e não é. Os direitos humanos, ele não pode interferir em questões de Estado, porque senão vira um poder paralelo. Quando um cidadão faz um mal para outra pessoa, existe o Estado para ser o juiz da questão, para resolver a questão, para criar leis, para discutir quem está certo, quem está errado, punir os infratores segundo as suas próprias leis. Para isso exige o Estado. Então, os direitos humanos, eles não podem interferir nessa questão, porque senão ele vai virar um Estado paralelo. Nós vemos, é muito comum as pessoas dizerem que os criminosos, o crime organizado se tornou um Estado paralelo. E se tornou mesmo, porque ele tem as suas leis, ele está entrando em questões que é do Estado. E os direitos humanos, se entrar nessas questões, problemas, crimes de um cidadão contra o outro, ele vai também se tornar um poder paralelo. E não é essa a ideia dos direitos humanos. O cidadão, ele já tem o Estado, como eu já disse e repito, para resolver as questões internas. Então os direitos humanos não entram nessa questão. Ninguém pode alegar que os direitos humanos não estão protegendo uma vítima de um bandido, porque
Isso aí é assumir que o Estado está sendo omisso. Quem tem que fazer isso é o Estado. Quando acontece um crime hediondo ou alguma coisa assim, tem que se cobrar do Estado. Isso é papel do Estado e não dos direitos humanos, tá? E nunca vocês vão ver direitos humanos entrando nessa questão. Então, unicamente os direitos humanos protegem o cidadão do Estado. Por isso que vocês veem os direitos humanos cobrando atitudes da polícia, porque a polícia é o Estado. E nunca vê ela cobrando atitudes querendo justiça de um cidadão sobre o outro, certo? O que é crime dentro de um Estado é questão do Estado e não dos direitos humanos. Os direitos humanos têm um código que foi criado pelos países signatários, que o Brasil inclusive é um desses. Esse código lá tem o que ele observa. Por exemplo, se começar a assassinar demais, ou ter muitos latrocínios demais, enfim, os direitos humanos jamais vai entrar com uma ação para pôr o culpado na cadeia. Não é esse o papel. Ele vai entrar com uma ação contra o país, contra o Estado, para fazer alguma coisa para inibir aquela violência que está tirando a paz das pessoas como seres humanos. Como seres humanos. Às vezes as pessoas acham ruim quando acontece um crime e os direitos humanos vai lá observar como está aquele criminoso, é porque os direitos humanos ele não reconhece a figura do criminoso segundo as leis do Estado. Então, se uma pessoa comete um crime, quem define se aquilo é crime ou não é as leis do Estado. Os direitos humanos só vão observar se o Estado signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos está tratando aquele ser humano que, segundo o Estado, é um marginal e, segundo os direitos humanos, é um ser humano, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, do qual esse Estado, no caso do Brasil, é signatário. Só isso. Por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu já disse isso mais no início do vídeo, diz que quando um ser humano é preso pelo Estado, ele tem que ter uma condição mínima salutar como prisioneiro. E lá tem as suas regras, e lá diz como deve ser. Portanto, se forem requisitados os direitos humanos, ou os direitos humanos por si for lá averiguar, ele vai averiguar se o Brasil está tratando aquele marginal de acordo com o que diz o Código Universal dos Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário. Ele não vai entrar em questão se o Brasil pode punir ou não, não é isso. Apenas se o Brasil está seguindo corretamente o Código Internacional, o Código Universal dos Direitos Humanos, apenas isso. Portanto, vocês nunca vão ver os direitos humanos processando uma pessoa porque ele estaria fugindo da sua alçada ou entrando com recurso contra um bandido, por mais perigoso que for. Ele vai entrar sempre contra o Estado, porque o papel dele é proteger o cidadão do Estado, cobrar atitudes do governo para que respeite o cidadão. Aí alguém pode dizer, pô, mas está errado esses direitos humanos, mas se está errado, o que tem que fazer é o governo, então, deixar de ser signatário dos direitos humanos. Só que aí vem outra questão, se o governo deixar de ser um signatário dos direitos humanos, o país perde mercado, é um monte de coisa que acontece que não convém. E essas leis, se são boas ou se são ruins, o Brasil ajudou a elaborá-las. Foi a ONU que elaborou, agora mais recentemente, que na verdade já teve uma declaração anterior por ocasião da Revolução Francesa, né? Mas a atual, a vigente, que vamos dizer assim, que rege os direitos humanos atual, foi inscrita pela ONU logo após a sua criação. E o Brasil ajudou a criar como signatário. Então, quando você vê um ativista de direitos humanos defendendo um cidadão, não entenda que ele está defendendo um bandido. O papel dele não é entrar no mérito se a pessoa é culpada ou não. O que ele exige é que tem que haver um julgamento. Esse marginal que estuprou, que matou, os direitos humanos não entra na questão se ele pode ser condenado, não é isso. O que os direitos humanos exigem é que ele tem que passar por um julgamento, por um processo de julgamento. E só após esse processo, e só após a batida do martelo do juiz,
é que ele pode ser condenado. Agora ele pode ser preso 1 ano, 10 anos, 30 ou prisão perpétua. Não tem nada a ver, os direitos humanos não entram no mérito. A única exigência dos direitos humanos é que ele passe pelo processo. E depois de condenado, ele vá para cadeias que respeite as leis da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Só isso. Portanto, vamos ter cuidado. Quando você vê um bandido que fez o mal para alguém, saiba que não é a alçada dos direitos humanos. Quando você vê um marginal matando, estuprando, você deve cobrar do Estado, porque sim, esse é o papel do Estado. Essa é a função do Estado e o Estado não pode ser omisso a isso, ok? Então não podemos confundir direitos humanos com punição para marginal, são coisas completamente diferentes. Eu quero pedir a você que se inscreva, nos ajude. Venha participar conosco desse debate. É muito importante você participar. Se inscreva no canal e para não acontecer de você perder os próximos vídeos, a gente está postando muito pouco vídeo, questão de tempo e tantas outras coisas, mas é um debate interessante. Se inscreva, clica no sininho para você receber os novos vídeos e comente, deixa o argumento seu, é importante o argumento seu. Quem sabe que você acha que era bom o Brasil deixar de ser signatário dos direitos humanos? Se você acha que está protegendo demais um bandido, fale, deixe o comentário seu. É importante para nós o comentário seu. Espero a participação sua, espero que você se inscreva no canal e nos ajude divulgando o canal também, ok? Muito obrigado pela participação, até o próximo vídeo.